noite. Oh Deus, nos abençoamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Hoje vamos fazer uma palavra onde o título, o tema é Quem somos nós aos olhos de Deus. Nesse caminhar pela vida cristã, nesse caminhar na vida, na terra, nós nos deparamos por diversas situações, por diversos acontecimentos, certos, errados, fraquezas, forte, sendo fraco, tropeçando, mantendo reto. Tudo isso depois da queda de Adão. Eu não posso falar do futuro sem antes nos remeter ao passado. Depois da queda de Adão, Adão caiu em todas as áreas, caiu na física, na matemática, na família, no social, em todas as áreas, no intelectual, no emocional, todas as áreas Adão caiu. E de lá para cá, nós vemos, como o Jean abriu hoje o culto falando, nós éramos filhos do pecado, então andávamos da mesma forma que Adão caiu, Adão andou quando caiu. Mas Jesus Cristo nos trouxe a redenção, Jesus Cristo nos trouxe de novo a possibilidade de termos de novo um andar, um caminhar segundo o que Ele pensa de cada um de nós. E João, lê para mim, abre para mim aí Lucas 7, eu esqueci de avisar para vocês, da mesa, Lucas 7, e eu particularmente, como vocês, andávamos dessa forma, por muitas vezes errei, deixei a desejar, magoei muitas pessoas, me magoei, mas Deus sempre olhando para nós, com uma esperança de Pai, no momento certo, esse meu filho vai me encontrar, no momento certo, esse meu filho retornará para os meus braços, e ele se endireitará, ele se alinhará com os propósitos que eu tenho para a vida dele. A mesma coisa com vocês, eu tenho certeza. E ele não leva nem mais em conta esse passado. Vamos, no caminhar dessa pregação, vamos mostrar que ele não leva nem mais em conta esse caminhar, esse passado. Uma vez eu perguntei para a pastora Vilma, por que Deus não me matou? Uma vez que eu, numa congregação, um pastor falou assim: se vocês têm coragem, vem aqui na frente, se ajoelha e pede para Deus ceifar a vida de vocês, se vocês vierem cometer o mesmo pecado. E eu fiz isso, e Deus não me matou, e não matou vocês, por diversas vezes caindo, tropeçando, porque Deus vê o que vocês não vê. Deus vê a circunstância que envolve aquilo tudo. E é isso, justamente sobre isso que vamos destrinchar durante essa pregação. Lucas 7, 18. E aí, ficar nas minhas palavras é fácil. Ficar no meu testemunho é fácil. Eu vou apresentar para vocês homens de Deus, homens onde a palavra diz que desde o ventre da mãe foram plenos do Espírito Santo, homens que desde sempre caminharam e andaram com Jesus, mas ainda assim, por algum momento na sua vida, fraquejou, pensou em desistir, se entristeceu, saiu da presença de Deus, se afastou. Quantos de nós éramos aqui, andávamos ao primeiro amor, mas depois, por uma desilusão humana, por uma desilusão de alguma coisa que aconteceu, voltamos para o mundo? Mas assim acontecia comigo. Uma vez aqui, nunca mais eu me saciava lá. Eu sabia que estava errado, e sabia que meu lugar era aqui, e voltava sempre para a casa do Senhor. Lucas 7, 18. Aleluia, Senhor Jesus. Eu vou falar de João Batista.
João Batista, o precursor de Jesus, aquele que a palavra diz que viria antes dele para anunciar o Evangelho, para poder preparar o terreno para que Cristo viesse, o Messias viesse. Toda Israel já estava à espera de um Messias, e ele veio antes do Messias, e a palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo. João Batista foi um homem como você e como eu, podemos dizer até farinha do mesmo saco, e diz assim em Lucas 7,18: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas as coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto a dele, disseram a João Batista, enviou e perguntou-me: tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou Jesus, e na mesma hora curou muitos enfermos e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. João Batista, aquele que precursor de Cristo, teve dúvidas de que se verdadeiramente Jesus era o Messias, e mandou 2 dos seus discípulos ir lá ter com ele. Vai lá, pergunta se é ele mesmo. Nesse momento, João Batista estava preso numa cela por causa de Herodes, porque João Batista tinha um posicionamento forte, e ele foi contra o rei, falando que não era lícito ele tomar a sua cunhada, a esposa do seu irmão, como mulher ou como amante, e por isso o rei Herodes mandou ele ser preso, que futuramente seria decapitado. E Jesus, ouvindo ele falar disso, primeiro curou, como a palavra disse, coxos, cegos, mortos, ressuscitou mortos e endemoniados. Depois ele foi e falou para os seus discípulos: ide. Respondeu Jesus e disse: ide, anunciai a João que tem visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciam-se o Evangelho. Primeiro, ele curou todas as pessoas, porque somente ele tinha ouvido falar. Jesus deu um tempo, curou na frente de todos eles, fez aquilo que também o Evangelho já vinha anunciando, que o Cristo faria, que o Messias faria naquela época, e depois falou: viu? Vá e volte, e avise a ele tudo o que você tem visto. Mas no final do 23, do 7, 23, diz assim: bem-aventurado aquele a quem não se escandaliza em mim, ou então aquele que não procura pedra de tropeço. Algumas versões dizem isso: aquele que não procura pedra de tropeço para se desviar. Então, João teve a certeza, de novo, que ele era o Messias, sim. Mas por que a certeza de novo? Ele precisava de um acalento, como nós precisamos, às vezes, de uma certeza, de reafirmar se estamos caminhando no caminho certo. Sim, precisamos. Somos homens, como ele, cheios do Espírito Santo. Em João 1,9, diz assim, João 1,9, coloca para mim, por favor. João 1,9. Por que ele tinha certeza que Jesus Cristo era? Mas no momento de cárcere, no momento de tristeza, no momento de aflição, como todos nós um dia passamos e vamos passar continuamente, fraquejou, tutubiou, ficou fraco e sabia se estava no caminho certo. Em João 1:29 diz assim, João 1:29 diz assim: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava João batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu
por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E não o conhecia, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, ele repousa. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele teve uma revelação de Deus. Os céus se abriram, uma pomba desceu e uma voz anunciou que aquele era o Messias. Como que esse mesmo homem, futuramente, por causa das aflições da terra, por causa das adversidades da terra, por causa da perseguição da terra, cheio do Espírito Santo, por que ele teve as suas dúvidas? Porque ele é que nem você, que nem eu. Só que a gente lendo um estudo do Fernando Dias Lopes, ele citou 4 pontos, que eu quero compartilhar com você 2 pontos. Era aplausível, era entendível esse questionamento de João Batista. Um primeiro questionamento que eu quis trazer para vocês foi o quê? Ele faz bem para todo mundo, menos para mim. Quanto de nós não conhecemos Deus, ou por algum tempo, não questionamos Deus por isso? Vemos Deus agir na vida de um, vemos Deus agir na vida de outro, vemos cegos ter a vista, vemos coxo andar, vemos mães que não podem ter filho, vemos homens ganhar emprego, vemos mulheres ser restituídas, mas com você, por vezes, você não vê. Embora aconteça, mas não conseguimos enxergar por certo momento. E então, ele viu, ele naquele momento, realmente, ele cura, ele salva, ele transforma, ele está mudando, todo mundo, mas por que não a mim? Logo eu, primo dele, cheio do Espírito Santo, estou aqui na cadeira, na cadeia, preste a ser degolado, e a mim ele não vem. Então, foi um questionamento humano, entendível, mesmo sabendo, mesmo tendo uma revelações tremenda da parte de Deus. E quanto de nós não temos? Quantos de nós, na angústia, na nossa aflição, abre essa Bíblia e: Senhor, fala comigo, e a palavra vai certeira. A pergunta que você viu, que você fez, numa palavra, num livro complexo, um livro cheio de páginas, ela abre certinho, na resposta que você queria. É Deus falando com você. Mas momentos depois você fraqueja, momentos depois você deixa a desejar, você se entristece, e justamente, geralmente, é nas aflições. Outro ponto que o Hernandes Dias Lopes pegou foi sobre o reino espiritual. Naquela época, Israel, como eu disse, já estava na iminência de chegar à espera do Messias. Há anos atrás, o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua feita com 4 elementos, e onde Daniel, o profeta Daniel, decifrou, falando que eram reinos, e naquele reino atual que Israel se vivia, era o reino de Roma, era o último reino, e no sonho mostrava uma pedra talhada não nas mãos humanas. Todos nós sabemos que pedra na Bíblia é Deus, é Jesus. Então essa pedra batia, quebrava as pernas, quebrava os pés, e na verdade isso representava o reino de Deus, de Deus na terra. Jesus representando o reino de Deus na terra. Só que eles esperavam um rei como Davi, um rei que trouxesse de novo o nome de Israel, a glória de Israel, como Davi fazia por diversas vezes. Ia lá, destruía o inimigo, levantava o trono, e eles reinavam e eles governavam. Mas o reino dos céus, que Deus falou, que Jesus estava falando, não era esse que o João Batista estava esperando, era outro. O Messias era ele sim, mas como entender isso? Como entender isso? O Messias, um rei que, além de deixar não somente um dos seus discípulos, está lá um dos seus grandes homens na cadeia, por muitas vezes foi martirizado, por muitas vezes foi perseguido. Como entender isso aos olhos humanos? Que rei é esse? Que libertador é esse?
Eu imagino como é que deve ter ficado, conjecturando a cabeça dos apóstolos, vendo aquele homem, aquele Salvador, tanto que os fariseus estavam ali embaixo, tu não é o Messias, tu não é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Se pararmos para olhar com os olhos humanos, não falaram nada demais. Mas não era esse reino que ele estava falando, era necessário que ele padecesse, era necessário que ele morresse, e inclusive estava escrito na palavra que ele padeceria, que ele morreria, mas uma cegueira espiritual, uma cegueira momentânea, eles não conseguiram imaginar isso, eles não conseguiram ver isso, e nem mesmo João Batista, um grande homem de Deus, como você e como eu volto a repetir, como você e como eu, só que Jesus, então eu peguei esses dois aspectos humanos, aonde João Batista, e isso acontece com você e comigo, por muitas vezes olhando com os olhos naturais, não entendemos o porquê de tantas coisas, tanto que eu faço, tanto que eu busco, tanto que eu me dedico, tanto, e por que acontece isso? Por que é com os outros? Por que não é comigo? Mas Jesus não só olha a sua fraqueza, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus é um Deus que, diferente de nós, Ele olha primeiro as qualidades. Eu vou mostrar isso para vocês. Deus olha as nossas qualidades e Ele investe nessas qualidades. Eles acreditam nessas qualidades. Muitas vezes nós não acreditamos nessa qualidade. Nós achamos que não merecemos as coisas que estão por vir, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas Deus não. Ele conhece o teu passado. Ele conhece o teu presente. Mas Ele também conhece muito bem o seu futuro. Ele vê nossas falhas e vê nossas virtudes. Em Lucas, não precisa abrir mais não. Em Lucas 7, 24 diz assim. Foi logo depois, quando Ele falou com os discípulos. E na verdade isso foi mostrou uma fraqueza de João Batista. Quando ele chega ali questionando perante todo aquele povo que estava sendo curado, Jesus chamou, acredito eu que ele chamou ali em reservado aqueles dois discípulos que vieram perguntar se ele era o Messias, e ele falou, ó, aguarde aí. Foi lá, curou, fez. Depois mandou, e ele agora vai e fala o que você viu. Quando eles foram embora, Jesus vem e fala para aquele povo assim, ó. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês vieram ver no deserto? Um caniço sacudindo pelo vento? O que vocês vieram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem, vivem no luxo, moram nos palácios. Então me digam, o que foram que vocês vieram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês, vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem, aqui é o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviei adiante de você, para preparar o seu caminho. Deus falou para Jesus, esse é o meu mensageiro, a quem eu enviei antes de você, para preparar o seu caminho, e digo a vocês, que de todos os homens que nasceram, João é o maior, porém, quem é o menor no reino de Deus, é o maior do que ele. Jesus não deixou, ele não se importou com aquela pequena atitude de João Batista. Na verdade, ele enalteceu. Quem era João Batista? E João Batista era um dos maiores homens da terra. João Batista, para tu ter ideia, teve um momento que os fariseus mandaram também alguém perguntar a ele lá, se ele era o profeta. E ele disse, não sou. Tu é o Elias? Não sou. Então eu vou te perguntar uma coisa. E Jesus perguntou para ele, eles perguntaram para Jesus, posso te fazer uma pergunta? Pode. E eles perguntaram para Jesus, com que autoridade tu batizas? E aí Jesus perguntou para eles, se eu tiver uma pergunta, se você me responder o que eu te perguntar, eu te respondo o que você estão perguntando. João Batista batiza em nome de Deus ou em nome dos homens? E aí os fariseus perguntaram assim um para o outro, se a gente falar que é em nome de Deus, a gente está lascado, porque a gente é contra ele. E se a gente falar que é em nome dos homens, a gente está lascado também, porque esse povo todo aí ama João Batista.
E aí eles falaram para Jesus: não sabemos responder. E Jesus falou: então também não te respondo. Para você ver o nível de aceitação, o nível de conquista, o nível de homem de Deus que esse homem era na terra, em Israel, a aceitação que ele era perante o povo. Mas vamos fugir um pouco de João Batista, vamos passar para Pedro, a pedra angular, Pedro, que tomou o nome de Cefas. Podemos dizer muita coisa sobre ele. Em João 13, vem dizendo assim: Pedro tomou a pergunta: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus respondeu: está mesmo? Jesus respondeu: pois eu afirmo a você, e isto é verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, um grande homem de Deus, todos nós conhecemos Deus, Pedro, mas ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava pleno da sua missão, do seu chamado em Cristo. Eu acredito que ele estava pronto para morrer por Deus, por Jesus, pela causa, pelo Evangelho, mas não sacrificialmente, porque lá, quando Jesus foi capturado, ele puxou uma espada, um pescador, puxou uma espada para lutar contra um soldado, e arrancou a orelha de Malco, mas ele queria um chamado diferente. Não era esse chamado que Jesus nos chama, é um chamado sacrificial, é um chamado de renúncia. E ele não entendia ainda, e aí ele falou, tanto que ele falou, ainda hoje, 3 vezes o galo vai cantar e você me negarás. E foi o que aconteceu. Ele negou, ele teve medo da morte, uma morte por entrega, ele teve medo da morte. Mas o galo cantou, e a morte que ele está falando, a morte sacrificial, e mais à frente a gente vai ler aqui, que o galo cantou, e um outro pregador falou assim, eu achei muito interessante: o galo cantar é preciso para todos nós, porque o galo cantar é um despertador para o crente. Aquele crente, por muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes nós ficamos buscando ao Senhor, mas não como devia mais, mas não como tem que ser. E o despertar, o galo cantar, é chamar: presta atenção, você não está com tudo isso não, você está fraco, você precisa de mais de mim, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa se negar mais. O despertar do galo é chamar a nossa atenção para algo que está acontecendo na nossa vida, que você talvez não esteja vendo, para coisas que eu talvez não estejam vendo. É preciso que continuamente o galo continue cantando na nossa vida, para uma renúncia para de despertamento. O galo cantou, só que Jesus olha o futuro. E em João 23:17 diz assim: e perguntou pela 3ª vez, João, depois dele ter voltado, ressuscitado, João desistido do Evangelho, João voltou a pescar, levou com ele mais 6 discípulos, porque é o que eu falo aqui para a igreja, para quem é líder, o líder arrasta multidões com ele. Então um líder tem que ter muito cuidado com o que fala, muito cuidado com o seu posicionamento, porque ele arrasta multidões com ele. E João foi e voltou a pescar, e Jesus na praia recebeu eles de volta, depois comeram, beberam, e depois teve à parte com ele, e disse assim, e perguntou pela 3ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por ter Jesus te perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de tudo, e sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus ordenou, eu até botei aqui em negrito e em maiúsculo, e Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Jesus voltou para ele, e ele perguntou: tu me amas? Algumas tradições dizem que esse me amas, que ele perguntou, tipo assim, você era cheio de marra, você era aquele que se achava, minutos atrás você falou, passagem atrás você falou, eu estou pronto, você não está pronto, seja mais humilde, você não te conhece como eu te conheço, você me ama, Pedro? E ele: eu te amo, mas o amor que ele está falando é um amor ágape, amor sacrificial. E aqui, outras traduções dizem assim: eu te amo, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Mas algumas versões dizem, eu te amo com um amor de amigo. Eu gosto de outras mais radicais ainda, fala assim, esse amor que ele estava falando era um amor de amigo. Eu te amo, mas como um amigo. Mas Jesus não nos olha assim, ele nos ama com um amor ágape, um amor sacrificial. E aí ele falou assim, eu não me importo, porque eu sei o seu futuro. E logo abaixo, nos outros versículos, ele diz, quando era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas hoje eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e vai levar para onde não quer ir. Ele está dizendo, Pedro, eu não olho para o futuro, o passado, onde você me negou. Eu não olho para onde você me negaste, onde você me negou por 3 vezes, você correu, você se escondeu. Eu não olho para o presente, onde você tem a limitação de saber que tipo de amor eu quero de você, que tipo de amor eu quero você com a minha igreja. Mas eu olho para o futuro, Pedro. Eu olho para o futuro, onde eu vejo você abrindo. Você quando é novo, você e vai para onde você quer. Mas quando você for novo, velho, quer dizer, você quando for mais maduro no Evangelho, quando você for revestido do Espírito Santo, quando você permanecer na minha palavra, quando você permanecer fiel, quando você permanecer perseverante, você estará pronto e vão te tomar pelas mãos. A morte, já estava aqui anunciando que tipo de morte Pedro ia morrer, morte de crucificamento, de cruz, uma das piores mortes. Roma matou milhões de pessoas assim, milhares de pessoas assim, morte de cruz, lá em cima no Calvário, para servir de exemplo, saber que era uma morte dolorosa, mas Pedro não se importou com isso, porque Deus conhecia ele, Deus conhece você. Ele não está querendo saber o teu passado, onde você negou por diversas vezes, onde você caiu por diversas vezes. Ele não quer saber, talvez até mesmo do seu presente, porque Ele sabe as suas limitações. Ele vê o que ninguém vê, o que eu não vejo, o que o seu companheiro do lado não vê, mas Ele consegue ver sim, o seu futuro. O seu futuro está na palma da mão dele, o seu futuro está escrito no livro dele. Cabe a nós nos posicionarmos, cabe a nós acreditarmos nesse futuro. A falha do passado, a limitação do presente não determina você. Agora o futuro determina você. O futuro determina você. O passado é passado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Uma perda de um parente querido, uma perda de um emprego, uma perda de um casamento, uma perda de um filho. Nada importa. Tudo isso está honrando e glorificando a glória de Deus na vida de vocês. O como vocês vão passar por tudo isso é o motivo da glória de Deus. O que Ele tem para você, o que Ele está ensinando a você, não sei, mas algo é. Não precisamos ficar presos às pressões da vida, às desilusões, os medos. Volto a dizer, enquanto estivermos vivos, seremos bombardeados por medo, seremos flechados, seremos atormentados por medo, por precauções, mas nada disso pode parar um homem ou uma mulher de Deus. O peso da glória futura, em João 6 diz assim, João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tão famosa essa frase de Jesus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. João, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Ele deu o exemplo. Vocês vão vencer o mundo. Tenham paz nele. Aqui também fala esse versículo: tenha paz em mim. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Romanos 8:18. Eu penso que o sofrimento, o Paulo dizendo, eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos é revelada no futuro. Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos espera no futuro. Irmãos, a glória que nos espera no futuro é certa. Nenhuma tribulação, nenhum medo, nenhuma angústia pode ser comparada com a glória que nos espera no futuro.
E 2 Coríntios 4, 16, 17 diz assim: por isso ficamos desanimados, mesmo que nossos corpos já desgastados. Quantas vezes nossos corpos ficam desgastados? Quantas vezes você fala assim: não vou mais para a casa de Deus hoje não, não quero, que isso, estou cansado, hoje não. Quantas vezes? É mentira? Mesmo que o seu corpo esteja desgastado, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, mas aí surge aquele sopro divino, aquele sopro do Espírito Santo, e você levanta, mesmo com todas essas aflições, mesmo com toda essa angústia, mesmo com as notícias e bombardeios diários do dia a dia do mundo, mas aqui diz que é renovado dia a dia, e você tem forças, força João, força Pedro, e essa leve passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito glória, olha só, e essa leve, 2 Coríntios, irmãos, e essa leve passageira aflição, vai nos trazer uma glória enorme, pesada, é quase como se estivesse dizendo aqui em 2 Coríntios, Paulo querendo dizer aos romanos, cara, não preste atenção nas leves e momentâneas dificuldades, porque elas não se comparam com o tamanho do peso da glória, do tamanho do peso, é totalmente desproporcional, e leve e momentânea, e a glória é eterna, sustenta, perseverança, é o que nos faz a diferença, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que vêm, mas aqui não vemos, pois o que se vê dura apenas um pouco, mas o que se não vê dura para sempre. Tire os olhos desse problema, dessa dificuldade temporária, porque ela tem tempo, ela tem dias, ela é leve, mas as coisas do alto que vocês não vê, essas sim são pesadas, essas sim são gloriosas, essas sim são eternas. Falando de Davi, vamos não falar da Bíblia de Davi, segundo o coração de Deus, tabernáculo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, onde teve um marco, um diferencial na Bíblia, um homem que fez grandes feitos, um homem que o povo de Israel achava que Jesus seria igual, aonde tem a bandeira de Israel, é a estrela de Davi, o tabernáculo de Israel, mas esse homem, sabemos todos nós que foi um homem como você e como eu, um homem que a única coisa que realmente destacava ele é o arrependimento instantâneo, o auto-reconhecimento da sua fragilidade, da sua dependência do Senhor. Quando o profeta Natan debate com ele, que confronta ele do pecado dele de adultério com Batseba, ele na mesma hora, ele não joga culpa em ninguém, ele assume a sua responsabilidade como homem, ele fala, pequei contra o Senhor e somente contra ele, e aí, passivo de morte, Deus o perdoa, mas o pecado, meus irmãos, eu também quero deixar bem claro para vocês, o pecado tem as suas consequências, o pecado tem as suas respostas, não tem como você pecar deliberadamente, ou então cometer alguns deslizes, cair e se recuperar e se levantar, mas não tem como não deixar de ter uma consequência, certamente ela virá. E Natan fala que a espada não se afastará mais da casa de Davi. Aquilo que ele fez com Batseba no escuro, escondido aos olhos do mundo, o seu filho levou para a praça, ele transou com todas as esposas do rei Davi em plena praça, para poder mostrar a rebeldia dele, para mostrar que não existia mais retorno entre os dois, uma comunhão entre os dois. Mas Deus, quando vê aquele coração aquebrantado, aquele reconhecimento de que errou, Deus já na mesma hora, Ele estende as mãos para você e para mim, e tudo começa de novo, Ele é um pai que você jamais possa imaginar, um pai que eu jamais vou conseguir ser para o Jean. Ele não esconde o pecado, ele não esconde, volto a dizer, ele mostra, ele revela,
mas para que seja tratado, para que seja curado, para que dali em diante você volte do ponto que parou e continue a sua jornada, acreditando no que Ele tem o melhor para você. Mas ele não pode ser definido somente por isso. Um grande homem de Deus não foi definido pelo pecado. Foi como eu falei logo no início. As coisas que nós fazemos nessa vida não nos define por completo. É como se fosse um jogo de partida. Não é que você vai um Flamengo jogando a partida toda e você, em um jogo ele perde e você fala que o time é um time mau, o time jogou mal. Você precisa ver todo o campeonato. E foi a mesma coisa na vida de Davi, na sua vida e na minha. Quantas coisas Deus sabe de você, que você luta, que você persevera, que você renuncia, que você busca. Ainda Ele olha com um olhar espiritual, Ele consegue ver todas as coisas realmente da sua aflição, da sua renúncia, e Ele se compraza com isso. Ou você acha que Ele só olha o seu lado ruim, o seu lado pecaminoso, o seu lado de falha? Não, meu irmão, não. Nós pais não fazemos isso, nós reconhecemos as qualidades dos nossos filhos. Imagine Deus. Em 1 Reis, ele declara isso. 1 Reis 15:5. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum de seus mandamentos, a não ser o caso de Urias. Deus aqui enaltece o nome de Davi, fala que Deus fez tudo aquilo na vida de Davi, porque ele nunca se desviou da presença dele, porque ele nunca desobedeceu os seus mandamentos, a não ser no caso de Urias. Preste bem atenção que ele nem falou, na verdade, do adultério de Betseba. Ele nem tocou no adultério de Betseba, porque também aos meus olhos, eu creio que o homicídio, o assassinato de Urias foi muito mais cruel, foi muito mais covarde, e Deus tocou nisso aqui. É o que eu falei, Ele não esquece, mas Ele te amostra, mas com o intuito que você reconheça, assuma seus pecados, assuma os seus boletos e recomece tudo de novo, porque Ele tem coisas grandes para você. E isso tudo aconteceu na vida de Davi, porque Davi continuou a sua jornada, continuou sendo obediente. Você não vê mais Davi caindo, você não vê Davi traindo, você não vê Davi matando mais ninguém covardemente. Davi reconheceu, Davi pediu perdão, Davi orou, Davi jejuou, clamou muito ao Senhor. A palavra diz que ele até intercedeu pelo seu filho, que era fruto do pecado com Betseba, o primeiro filho deles. E ele chorou, e ele chorou, e ele jejuou, ele chorou, ele jejuou. Mas Deus não concedeu. Deus matou o filho dele, o primogênito com Betseba. Porque muitas vezes Deus tem os planos dele, e os pecados que nós cometemos têm as suas consequências e os seus pesos. E aí podemos falar de Sansão. Quem quer ter Sansão como exemplo? Sansão é visto como alguém que jogou todo um chamado poderoso, alguém que chamou um poder, alguém que tinha um poder ímpar, diferenciado. O cara tinha uma força sobrenatural, uma força que vinha de Deus, um homem que matava todos, um homem que tinha o seu chamado para ser o libertador de Israel contra os filisteus. E ele desperdiça tudo isso. Quanto de nós, pastores, presbíteros, diáconos, todos têm um chamado por Deus tremendo para poder fazer a diferença na terra, para ser o libertador da sua vida, para ser o libertador da sua casa, para ser o libertador do teu trabalho, para ser o libertador do seu emprego, da sua escola, para ser o libertador de onde quer que você vá. Mas por muitas vezes nos deixamos levar por diversas coisas da vida e não alcançamos isso. Sansão se meteu na concupiscência da carne, prostituiu-se com Dalila e perdeu, o Espírito Santo saiu dele, mas Sansão teve algo tremendo em sua vida, e é a mesma coisa que Deus tem na vida de vocês. Eu não sei como é o dia que você está vivendo, eu não sei como você está vivendo, talvez a sua vida se acabe hoje ainda, talvez a minha vida se acabe hoje ainda, mas você pode sim retomar as rédeas da sua vida, tomar o chamado que Deus fez para você, e nos momentos finais da sua vida, você fazer o seu propósito. Você pode, nos momentos finais da sua vida, não sei quanto tempo é, tomar as rédeas da sua vida, e fazer aquilo que Deus tem para você. Foi o que Sansão fez.
Ele se arrependeu, porque sem arrependimento não tem. Ele se arrependeu, e Deus foi com ele de novo, e ele matou, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Foi para que mesmo que ele nasceu? Para matar os filisteus e para libertar o povo de Israel. Quando ele matou aqueles filisteus, derrubando aquelas muralhas, aquelas pilastras, e matou todo aquele povo, logo depois o povo de Israel foi liberto. Logo depois o povo de Israel foi liberto. Foi o propósito da vida dele, o seu propósito. Então não importa, irmãos, em que momento da caminhada você está, eu estou. O que importa é reconhecermos que somos dependentes, é reconhecermos que somos pecadores, assumir o que estamos deixando a desejar, ajoelharmos, pedirmos perdão, pedirmos misericórdia, que Deus entrará hoje sobre a sua vida, hoje sobre a sua vida, hoje, eu não gosto de dizer que tem algo atrasado, porque Deus não se atrasa, mas Deus tem pressa sobre a sua vida, sobre as coisas que tem para fazer. Deus tem pressa. E como que Ele vai? Se não existe um arrependimento sincero, se não existe uma renúncia sincera, se não existe um entendimento sincero do seu chamado, do teu propósito, do seu motivo de vida, ou será que é só esse mesmo? Acordar, deitar e dormir? Não é, não é. Para cada um de nós, eu tenho certeza plena, que Deus tem infinitamente coisas maiores do que vocês. Eu costumo dizer que os maiores homens dessa terra não passaram, viveram grandes coisas nessa terra, mas ainda assim não conseguiram viver por total aquilo que Deus tinha para a vida deles. É preciso uma busca, é preciso um entendimento de que meu Deus é o Deus do ouro, da prata, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E Ele quer olhar para a terra e olhar um endereço no qual Ele possa confiar toda a terra. Que foi isso que foi feito em Adão, no jardim do Éden. Ele quer olhar para você e confiar toda a terra na sua mão, meu amigo, minha amiga. Ele quer confiar, para que você possa anunciar os reinos de Deus, para que você possa anunciar Hosana, oração em Jesus. Ele já está voltando, mas será que Ele pode olhar para nós e ver esse posicionamento? Ainda que seja nesse momento final de vida, meu irmão, pense nisso. Toda hora, todo dia a gente conhece alguém que morre por diversos motivos, e isso vai ser cobrado, e isso vai ser, ainda que você esteja salvo, isso um dia vai ser posto num livro perante a Deus, e Ele vai falar com você: por que aconteceu isso? Eu te dei dinheiro, eu te dei nome, eu te dei poder, eu te dei isso, e por que você não fez isso? Elias, mesma coisa, Sansão e Elias. Um homem, foi fraco Sansão, mas no momento que ele despertou, ele conseguiu tomar o seu prumo. Elias, a mesma coisa. Olha, Elias, um homem que foi arrebatado numa carruagem de fogo, um homem que foi arrebatado numa carruagem de fogo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que teve um dos maiores avivamentos que a Bíblia do Velho Testamento diz. Desceu o fogo do céu, ergueu o holocausto, as colunas, pediu para que descesse fogo do céu, desceu, e todo o povo se ajoelhou, clamando: ora vem, Senhor Jesus, Senhor, Senhor, Senhor. Mas logo depois correu com medo da mulher, me faltou o nome à memória, saiu correndo com medo dela, Jezebel. Obrigado, Pai. Correu, um homem que fez um avivamento, um homem que era poderoso, cheio do Espírito Santo. Ou será que ele não é cheio do Espírito Santo? Que caia fogo do céu, se eu não sou homem de Deus. Matou e consumiu 50 dos soldados, os capitães de 50, por 2 vezes fez isso. Na terceira teve misericórdia, Deus falou com ele e não desceu. Desceu o fogo no altar, mas logo depois ficou com medo, e correu, e pediu a morte. Você que estava com medo, estava querendo morrer, por que não voltou? Mas momento de fraqueza, irmãos, como o seu, como o meu.
Momento de fraqueza como o seu. Isso tudo não está à toa. Isso tudo não é palavra revelada para mostrar que esses homens, não, é para mostrar que são homens como você e como eu. Claro, tem níveis maiores de santidade, de busca, de renúncia, de chamado, mas são homens de carne e osso como eu e como vocês. E por algumas vezes nós precisamos sim desistir. Prefiro eu a morte do que de novo ir para ter aquele trabalho, para ser perseguido naquele trabalho, para chegar naquele trabalho e não dar certo, para chegar em casa de novo e escutar aquela mulher falando que eu não presto, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, para escutar de novo aquele homem falando que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, para escutar de novo os meus filhos, em diversos setores, e você desanima, você se abate, e você pede a morte. Homens e mulheres que depois, antes estavam aqui, sapateando, falando em línguas, tendo visões, tendo revelações, tendo mistérios com Deus no monte, que eu sei que há muitas pessoas que vão para o monte, mas em alguns momentos da nossa vida somos Elias, somos Sansão, somos João Batista, e temos essas fraquezas. Em Hebreus 6:10 diz assim: mas Deus não é injusto. Meu irmão, Deus está te olhando o tempo todo. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe, não é à toa que Jesus também se desceu, se fez carne. Ele foi 100% homem. Em tudo foi tentado. A palavra diz que em tudo ele foi tentado, meus irmãos. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe como é difícil. Ele sabe. E ele não é injusto. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fazem em amor, que eles mostrarão, ajudam e ainda estão dando testemunho aos seus irmãos. Eles estão vendo, meus irmãos. Deus está vendo a sua labuta, a sua luta, por se manter firmes, por se manter fiéis à sua obra, se manter fiéis, íntegros, com suas condutas ilibadas lá fora, para ser testemunho, como Jean falou, para ser sal e luz da terra. Sabemos que é difícil, por vezes queremos explodir, por vezes queremos espraguejar, mas é difícil, mas Ele nos conforta, Ele nos capacita, e Ele reconhece. Então Ele só vai olhar para o lado ruim, Ele não olha para o lado ruim, Ele olha para o lado bom, como olhou para Davi, como olhou para Sansão, como olhou para João, como olhou para Elias. Por que não vai olhar para vocês? Só Deus sabe, meus irmãos, o que vocês enfrentam dia a dia. Temos pessoas aqui que têm limitações de saúde, temos pessoas aqui que perderam parente, temos pessoas aqui que têm filhos no mundo das drogas, temos pessoas aqui que têm diversos problemas horríveis, mas estão aqui na presença, na casa do Senhor, pedindo orientação, pedindo ajuda, pedindo direcionamento, e Ele vê isso, e Ele vê isso. Na carta aos Efésios, João escreve assim, a carta de Efésios em Apocalipse, João escreve, João tem uma tremenda revelação, é arrebatado, você sabe, em espírito, em corpo, e o Espírito Santo Jesus manda ele escrever essas coisas, para ser anunciado em Apocalipse. Em Apocalipse 2:6 diz assim: eu sei que tem feito, é para a igreja de Efésios, eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Estou falando para vocês, eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não puderam suportar pessoas mais, e sei que puseram à prova os que diziam que são apóstolos e não eram. Assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Vocês aguentaram firme essa situação e com paciência, e sofreram por minha causa, sem desanimar. É isso que está falando para a igreja de Efésios. Eu sei que vocês suportaram com paciência, suportaram com perseverança, por a minha obra, por amor a mim. Mas aí depois ele diz assim, primeiro, ele enaltece, primeiro, isso não é psicologia não, meus irmãos, isso aqui não é um jogo, isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Primeiro, ele falou as qualidades
do povo de Deus, da igreja de Efésio. Primeiro ele olha as suas qualidades, primeiro ele vê quem você é, primeiro ele vê as coisas boas que vocês fizeram, as renúncias que vocês estão renunciando até hoje. Só que depois ele chama a atenção, e ele fala assim: porém tem uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Lembre-se de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm algo ao seu favor: odeiam os nicolaítas, assim como eu também os odeio. Então, primeiro ele enaltece, primeiro ele fala as qualidades boas de vocês, mas depois ele fala: mas vocês não me amam mais como antes. Vocês não me amam mais como uma primeira vez que se me amaram. Voltem, vejam onde vocês caíram e volte a me amar. Quantos de nós, eu já infinitamente posso contar, nem consigo entender quantas vezes foram que eu tive esses altos e baixos, eu ia ao primeiro amor, ia e queria fazer e mudar o mundo, voltava e caía e voltava, e eu tenho certeza que não é diferente de vocês. Não estou falando de pecado, mas muitas vezes vocês vão ao primeiro amor, mas depois vocês, por causa das tribulações, por causa das perseguições, por causa dos afazeres, por vezes lícitos. Como assim, Jean? Afazeres lícitos? Sim. Uma porta que Deus abriu para você de um emprego maravilhoso, mas por causa desse emprego você não tem mais tempo para Deus. Por causa de um filho, por causa de algo que Deus te concebeu, de algo maravilhoso que você tanto buscou, mas você recebeu, e você não tem mais a Deus como um primeiro amor. Agora você tem aquela bênção como um primeiro amor. Mas ele te chama ao arrependimento, ele te chama a essa renúncia, ele te chama a esse entendimento que é preciso voltar ao primeiro amor. Não tem como pensarmos no Evangelho, no cristianismo, na vida com Deus, sem pensar em um advogado. Tudo isso que acontece na nossa vida é porque existe um advogado que clama, que intercede por nós no céu. Existe um acusador, e esse acusador, ele é um ser milenar. Esse acusador é um acusador que convenceu 1/3 do céu a descer com ele. 1/3 das pessoas, dos anjos que viviam na presença de Deus, ele conseguiu persuadir, convencer esse 1/3 do céu a descer com eles. Esse é Satanás, ele existe, é real, e está aí, querendo nos devorar, querendo nos minar, querendo deixar que nós não venhamos a entender quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. O acusador, Apocalipse 12:10, diz assim: então eu vi uma voz do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador de nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado para fora do céu. Irmãos, Satanás está dia e noite acusando vocês. Ele está dia e noite olhando as suas dificuldades, as suas renúncias, tudo aquilo que possa deixar você a falhar, possa querer ofuscar aquilo que você tem em Deus. Ele está o tempo todo jogando nos ouvidos do Senhor. E pior ainda, se fosse nos ouvidos do Senhor, seria até bom que você não ouvia. Mas o maior inimigo e a pessoa que ele mais usa para poder fazer essas contendas é o seu ouvido. Todas as vezes, todo dia, às vezes ao levantar ou deitar, ele joga no nosso ouvido que nós não somos merecedores, que nós não somos dignos, que nós não teremos capacidade de fazer o que Deus tem para nós, que nós isso, que nós aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Não somos. Não somos. Houve um preço que foi pago, tudo se fez novo. Você não é culpado não.
Você tem a sua parcela de culpa, mas não escute a voz de um demônio, do inferno, que tenta te minar, tenta te parar. Toda vez que você escutar, você repreenda em nome de Jesus. Geralmente é o contrário de tudo aquilo que está falando. Geralmente, principalmente quando é algo da glória de Deus, algo a favor de Deus, algo do Evangelho, é Ele querendo te parar, é Ele querendo te minar. Você pode sim, você pode sim. E temos o ajudador, Ele vai dia e noite, sem cessar, mas Jesus Cristo está lá intercedendo por você. 1 João 2,1 diz assim: meus filhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Bem claro, para que não pequem. João dizendo: meus filhos, escrevo isso para que não pequem. A intenção, meus irmãos, é não pecar. Nenhum de nós. Chega, acabou. Uma nova vida, uma nova retidão, uma nova visão, uma nova meta, um novo foco. Mas estamos sujeitos a cair, a pecar. Estamos sujeitos. Mas não pequem. Porém, se alguém pecar, se isso acontecer, temos Jesus Cristo. O que fez o correto é Ele, e Ele nos defende diante do Pai. Irmãos, existe um demônio, um inferno, um Lúcifer, te acusando, te atormentando, te falando: olha lá, igual a Jó lá, é isso. Ah, mas ele tem tudo isso porque tu protege, mas tem tudo isso porque tu é com ele. Mas existe, meu irmão, um que desceu, morreu, pagou o preço pela sua vida, e agora está lá à destra do Pai, intercedendo por você, falando: Deus, tu conheces o Jean, tu sabe o levantar dele, tu sabe o deitar, tu sabe, meu Senhor, tu está vendo junto comigo, Deus, tu está vendo que isso existe no mundo, uma guerra espiritual, tu está vendo, meu Pai, que ele fez isso pela manhã, tu está vendo que ele fez isso pela noite, tu está vendo, meu Deus, que ele está renunciando, oh meu Deus, leva em consideração, olha, se ele se arrependeu, meu Deus, ele está intercedendo por você, ele está vendo a sua dificuldade, ele está vendo, e ele está do lado do Pai. É como se eu tivesse querendo castigar os meus filhos, ou assim dizer, e Carla estivesse do meu lado. Mas Jean é tão bom, o Jean está estudando, ele está fazendo faculdade, e depois da faculdade está se preparando à noite para poder trazer a palavra, e ainda tem a namorada dele, e ainda tem tudo isso, e eu começar a olhar com os outros olhos, e eu começar a enxergar com os outros olhos. Volto a dizer, não estou querendo passar pano quente, ou dizer que não vai ter as consequências, mas eu, quando for tomar a decisão com meu filho, eu vou entender que ele acordou às 6 horas da manhã, que ele estava estudando, para poder trazer hoje à noite uma palavra, que ele depois ele foi estudar o seu segundo semestre da faculdade de Direito, e tudo isso vai me encher de orgulho, isso vai me mostrar que ele também é muito mais do que aquele deslize. Ele já se arrependeu, ele estava ali junto comigo, ele falou: pô, pai, me perdoa. Ele não botou a culpa na irmã, ele não botou a culpa no carro, ele botou a culpa nele mesmo. Ele falou: pai, foi mesmo, eu joguei a pedra e quebrei o vidro, e eu vou deixar ele uma semana de castigo, mas tudo ali em diante será tudo novo. Vai continuar o seu processo, ele vai continuar herdando as coisas que tem que herdar, ele vai continuar sendo o futuro dono de todas as coisas. Assim é vocês. Peço o Ministério de Louvor para subir. Irmãos, eu não sei pelo que está passando, mas Deus te chama essa noite para te mostrar que, Ele não quer olhar os seus defeitos, Ele nem se importa com os seus defeitos, desde o momento que você se arrependa, desde o momento que você clame a Ele por misericórdia, clame a Ele por força. Ele entende todas as coisas muito mais do que a nós mesmos, Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, todas as dificuldades, todas as perdas, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te frustra. Ele entende, Ele sabe, Ele está contigo em todas essas horas. Ele está contigo, eu não estou contigo. Às vezes sua esposa não está contigo, seu filho não está contigo, alguém no mundo normal não está contigo, mas Ele está contigo. Ele tem uma visão, uma audição, algo muito maior do que você possa entender. Então você não permita que o inimigo venha te minar, venha frustrar os seus sonhos, o seu chamado. Nem mesmo Sansão, como foi falado aqui, ele conseguiu reerguer a sua vida, ele conseguiu reerguer os seus sonhos, ele conseguiu reerguer aquilo que Deus tinha para ele.
Em 2 Coríntios diz assim, para fechar, 2 Coríntios 5, por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas para julgar alguém. Você não tem capacidade, meu irmão, de julgar ninguém. Você não sabe a labuta, a dificuldade de ninguém. Pastor Dark, Alex Dark e a pastora Denise ficou 2 semanas, né? Eu vou até arriscar quase um mês, porque além de acontecer o casamento da filha dele, logo depois foram cometidos do coronavírus e ficaram em casa com dores, passando por remédio, por diversas vezes indo ao hospital. Hoje estão aqui para a honra e glória de Deus. Mas aí vem um de nós e fala assim: cadê? Já foi embora? Nós não temos capacidade de nada. Um irmão que cai, um irmão que tropeça, nós não temos capacidade de nada. Eu volto a dizer, eu mesmo fui um. O pastor de vocês foi um. Muitos me chamaram de descarado. Muitos me chamaram de diversas palavras vulgares. Muitos me chamaram de muitas coisas. Mas um dia, aquele que acreditou em mim, aquele que acredita em você, olhou, tirou as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, começou a enxergar que os planos que Ele tem para a minha vida é muito maior do que os planos que eu tinha. O plano que Eles têm para a vida de você é muito maior que aquele que vocês têm. E tudo isso fez novo. E aí diz assim: quando não julgue ninguém, antes de nós termos tornados cristãos, julgávamos a Cristo de acordo com as regras humanas. Agora não fazemos mais isso. Chega, irmão. Eu não estou falando que o pecado não tem que ser confrontado. Eu não estou falando que o pecado não tem que ser exortado. Tem que ser. Faremos gabinete, faremos isso, faremos aquilo, oraremos. Mas não é o fim. Não é o fim. Se pecarem, entendam que existe um nos céus intercedendo por você. Só se erga, se levante e tome de novo posse de tudo que Deus tem para você. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Eu, olhando humanamente para mim, não estaria aqui hoje, em cima de um altar. Só que se questionarmos isso, é tirar a grandeza de Deus. E se eu questionar Ele, se eu sou merecedor, se eu posso, se eu sou capaz, é como eu estivesse afrontando e desmerecendo o poder dele. Você me questiona, então o que eu estou fazendo é errado. Bem sei eu sobre todas as coisas. Bem sei eu o que eu tenho sobre você. Bem sei eu. Meu irmão, eu volto a dizer, vocês não têm noção do que Deus tem para vocês. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de poder, de glória, de majestade, de atravancar os infernos, de trazer almas para Cristo, de mudar não só a sua vida, mas mudar a vida de todos que estão ao teu redor, das pessoas que podiam falar, das pessoas que estão perto de você e sentir sede de Deus, porque de você flui um rio de águas vivas. Flui um rio de águas vivas, não é poço, é rio de água viva. Tome posse nessa noite. Você é muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que imagina. Eu ouso a dizer, você é mais do que Davi. Você é mais do que Sansão. Você é mais do que João Batista. Esses homens andaram com Deus. Moisés, esses homens viram Deus, falaram com Deus. Davi trouxe essa palavra do dia que ele falou assim: com Moisés eu falo face a face. Vocês são muito maiores, não por merecimento, mas porque Deus quis. Deus hoje, depois de Cristo, Ele mora dentro de você. Esses homens não tiveram esse privilégio.
Deus habita em mim, Deus habita em você. Vocês, através do Espírito Santo, são Deus na terra. A palavra diz: sois Deus na terra. Fique de pé, por favor. Tome posse disso, meus irmãos. Creiam, creiam. Eu quero viver a vida que Deus para mim. Eu quero me enxergar da forma que Deus me enxerga. Eu não sou isso que o Satanás acusa. Eu não sou. Eu não vou me esquecer do meu passado. Eu sei que eu fui um adúltero. Eu sei que eu fui um mentiroso. Eu sei isso, eu sei aquilo. Mas eu não sou mais. Deus pagou um preço. Jesus pagou o preço. Jesus lavou o pecado, cara, em você, que ia existir em você. Jesus pagou, somente Ele poderia. Não é mais nenhum cordeiro, não. Ele pagou, Ele desceu, Ele pagou. Está consumado, acabou. Novas coisas se fizeram. Talvez você esteja agora como Pedro, lembrando das 3 vezes que negou. Mas entendam: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ide, pregai o Evangelho até os confins das terras. Anunciai que eu estou voltando, em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Feche os olhos, irmãos. Deixe Deus falar com você. Vocês são filhos de Deus, filhas de Deus. Não há nada que possa mudar isso, somente você mesmo. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho a morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Meus irmãos, no finalzinho dessa ministração, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Quero pegar como exemplo o maior de todos, Jesus Cristo. Foi falado que os próprios discípulos, aquele povo de Israel, não acreditaram nele, não acreditaram que Jesus era o Messias. E ele foi crucificado, mesmo fazendo todos aqueles milagres, meus irmãos, prodígios e maravilhas. Ele foi morto. Só que a morte nos trouxe a vida. Só que a morte dele, na verdade, foi um cumprimento de uma palavra. A morte dele foi uma vitória. A vitória sobre a morte. Como esse louvor agora está cantando. A vitória sobre a morte. Meus irmãos, eu não sei o que acontece na vida de vocês. E por vezes, até mesmo a morte parece na vida de vocês que é o fim. Pessoas morreram na vida de vocês que vocês acham que acabou.
pessoas se foram, relacionamentos acabaram. Mas, irmão, pelo poder que é no nome de Jesus, o Espírito Santo manda te dizer que não acabou. Não acabou. Minha irmã Thalita está ali. Minha irmã Thalita foi mãe de 6 crianças. As 6 crianças morreram. Ela não chegou a pegar os 6 meninos, os 6 bebês no colo. Ela não pegou os 6 bebês no colo. 6 abortos espontâneos. 6 abortos espontâneos para uma mulher, para uma família. Porque não só a mãe sofreu, mas o pai sofreu. Mas a glória de Deus se manifestou sobre a vida deles. A morte onde você acha que é o fim, a morte onde você acha que tudo acabou. Hoje, Samuel está aqui mostrando que a glória de Deus se faz presente. A morte às vistas dos homens acabou. A morte à vista dos homens é o começo de todas as coisas. A morte à vista de Jesus é a vitória sobre ela. Receba, não deixe os seus sonhos, não deixe os seus planos acabar a vida de vocês. Insistam, perseverem, busque. A força vem dele, o alimento vem dele, tudo vem dele. Mas todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Amém? Fique com Deus. Eu quero orar por vocês. Senhor, somos os seus filhos. Deus, tão limitados em entendimento, em sabedoria, mas nos entregamos, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Todas as áreas de nossas vidas em Suas mãos. Deus, e que por vezes, meu Deus, possamos às vezes ficar fracos, ficar, meu Deus, desanimados com o dia a dia, com as coisas que vêm acontecendo, com as informações. Às vezes, meu Pai, o inimigo levanta amigos que estão ao nosso derredor, pessoas que estão ao nosso derredor, para nos trazer uma palavra contrária, para nos dizer, meu Deus, que nós não conseguiríamos, para dizer que nós não conseguimos, para dizer quem somos nós. Deus, mas a Tua glória nos basta, mas a Tua glória e a Tua palavra diz ao contrário. Podemos sim, ó Deus, ser todas as coisas, aquilo que Tu tens, meu Pai. Nos fortalece, abre nossa cabeça, nosso entendimento, que o Teu Espírito possa tomar a direção de todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Somos Seus filhos, e por mais maduros, por mais crescidos que possamos ser, sempre seremos dependentes de Ti, sempre seremos criança, meu Pai, no Teu colo. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos alimenta, meu Deus, nos reveste, blinda nossas vidas, nossa família, com o Teu poder, com a Tua autoridade, Deus. Assim Te agradecemos pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e amém. Santo.